Continuando em nosso estudo, vamos ver sobre a eficácia da Bíblia. Temos aqui a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, Paulo escrevendo para os Tessalonicenses, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Ou seja, ele diz, a Bíblia estava atuando neles. O que quer dizer? Estava transformando eles. A palavra de Deus estava modificando essas pessoas. Isso quer dizer que a mesma coisa vai acontecer comigo, com você, com nossa família, se nós dermos espaço para a palavra de Deus, né? Então, para que a palavra de Deus faça alguma diferença e seja eficaz em sua vida, o primeiro ponto, você precisa crer nessa palavra, você precisa crer nessa mensagem. Isso é a coisa mais importante que você precisa fazer. Tudo que você vai fazer depois depende desse grande ato de fé, né? Acreditar que nesse livro tem realmente a revelação e a mensagem de Deus para nós. A outra passagem, Hebreus onde a palavra vai ser comparada a uma espada, né? Uma espada, olha. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então a Bíblia aqui ela é comparada a uma espada que ela penetra, só que ela não penetra para ferir a carne, mas ela penetra para entrar e atingir a nossa alma, o nosso espírito, né? E nos fazer refletir, pensar na vida, pensar em Deus, né? Então a Bíblia muitas vezes ela é como uma espada, né? Ela vai realmente nos dar uma pancada, né? Fazer a gente acordar. A Bíblia corta em que sentido, né? Porque espada era um instrumento de guerra, né? Pessoas morriam, né? Mas vamos entender bem aqui essa comparação, né? Vamos usar aqui uma comparação com o bisturi. Então é nesse sentido, né? A palavra, né? Por exemplo, os dois cortam para tirar o mal. O médico corta com o bisturi, né? Para tirar um tumor. E a Bíblia corta, é como uma espada, mas não é para matar, é para tirar o pecado de nossas vidas. Há resultados visíveis na vida espiritual das pessoas que da Bíblia se apropriam. Um dos maiores milagres presentes hoje é a transformação de pessoas. Pessoas que antes eram ignorantes, rebeldes, eram perdidas, muitas vezes viciadas, e são transformadas porque elas encontram a palavra de Deus e obedecem. Então, nenhum livro humano fez mais do que a Bíblia tem feito na transformação de indivíduos, leis, sociedades e do mundo. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro humano, ela é muito mais do que isso, ela é um livro espiritual, né? Ela é um livro de Deus. A Bíblia, conhecê-la e segui-la é essencial, né? O que quer dizer isso? Fundamental para a nossa vida. É algo que você precisa, que nós precisamos. Aqui nós temos passagens muito tristes, né, do Antigo Testamento, momentos em que o povo estava perdido, sem direção, e os líderes não estavam instruindo com a palavra de Deus. Parece hoje, né, que muitas vezes os líderes estão preocupados com outras coisas, menos com trazer realmente o verdadeiro conhecimento, dar o estudo, né? Hoje se vive atrás de quê? De música gospel, né, de revelação, né, de emoção. Aqui os líderes foram atrás de outras coisas também e deixaram o povo sem o conhecimento. Veja o que diz aqui em Malaquias. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Lembra, Levi era a tribo de onde vinham, né, os sacerdotes. Então, eles estavam quebrando a aliança que Deus fez com Levi, que chamou eles para ser sacerdotes. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Ou seja, eles ensinavam a lei para beneficiar uns e não outros. Eles não eram
exatamente justos, né? Isso está em Malaquias capítulo 2, versículos 7 e 9. E aqui, mais dramático ainda, a situação em Oséias. O povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Não? Palavra de Deus para o profeta Oséias, né? Então, o povo sem querer buscar o conhecimento, os líderes, sacerdotes sem querer buscar, rejeitando o conhecimento, Deus também iria desprezá-los, né? O povo perece por falta de conhecimento. Hoje não é diferente, né? Muitas pessoas hoje estão em busca de um entendimento, de um conhecimento, de uma explicação da palavra de Deus, cansadas, né, de tanto abuso, né, de tantos shows. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios capítulo 29, versículo 18. A palavra de Deus protege o povo, abençoa as pessoas. Isso não é só no passado, mas ainda hoje, concedendo às pessoas um alto padrão moral de comportamento. E a sociedade pode ser melhorada com o estudo, com a leitura, com o ensino da palavra de Deus, desde, claro, que esse ensino seja fiel ao que está escrito. É importante ensinar a palavra de Deus, mas é importante ainda mais ensinar a palavra de Deus sendo fiel ao que está escrito, né? Não querendo colocar na palavra de Deus nossos preconceitos, as tradições, as regras humanas, tradições religiosas, nada disso, né? Mas sendo fiel, exatamente fiel ao que está escrito. Na nossa próxima videoaula, nós vamos ver aqui sobre essas passagens do Evangelho de João, capítulo 8, né? E Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, ensinando bem, né, sobre o discípulo.